Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E eu confesso, eu não tenho nenhum prazer em estar correto, porque ontem foi um dia triste para o Brasil. Muito triste. Mas não um dia inesperado. Bolsonaro está, de fato, preso. E como eu disse, você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que essa prisão era, por nós, absolutamente esperada. Precificada dentro do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós avisamos aos americanos. Não. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. Por quê? Porque eu sempre disse a todos vocês, e digo a eles, e digo a todos, que um dos nossos pressupostos, um dos pressupostos do nosso plano é o de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. E por que então que nós continuamos? Porque nós sabíamos que ia chegar até o ponto que nós chegamos ontem. Se você não joga truco, mas joga pôquer, você sabe que você sempre pode dobrar a aposta. Até um ponto, que se chama all-in, que é quando todas as suas fichas se esgotam. E aí, neste momento, é a hora dele mostrar as cartas. Vejam, existe um comentário, até isso está expresso na nota que o Eduardo Bolsonaro publicou ontem. A gente tem aí no programa, Bruno? Tem. Recebi com tristeza como filho. Deixa eu aumentar isso aqui, porque minha vista está boa, mas não tão boa. Recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza. Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como violador de direitos humanos, no dia seguinte, a uma multidão tomar as ruas no Brasil contra ele, e no mesmo dia em que novas denúncias da Vaza Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Cortina de fumaça porque, obviamente, ele quis abafar a Vaza Toga que saiu ontem. Vai falhar miseravelmente, porque a gente vai fazer um programa amanhã inteiro sobre a Vaza Toga. E Eduardo continua, essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear essa loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Existe um comentário de que estão fazendo, Globo News, eu vi André Sadi fazendo isso, outras pessoas, que o Bolsonaro teria cavado a prisão. Isso é uma bobagem. O presidente Bolsonaro estava muito preocupado, até preocupado demais com o fato de ser preso, na minha opinião, né? Porque a prisão é, muitas vezes, parte da trajetória de um grande líder. De todos. Até do nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, nos ensina que é claro que nós seremos sempre perseguidos por defendermos a verdade, com V maiúsculo. E essa é a vida das pessoas cristãs. Nós não podemos deixar de lutar independente das circunstâncias. Eu acharia errado se fosse diferente. Se eu não estivesse sendo perseguido no Brasil,
no Brasil do Alexandre, quem não está sendo perseguido está fazendo alguma coisa de errado. É ou não é? A gente não tem que ter preocupação de estar sendo perseguido. O príncipe desse mundo é outro. Então, sempre que nós estivermos fazendo o desserviço ao príncipe desse mundo, nós vamos sofrer as consequências. Nós seremos perseguidos. Isso é básico da vida de um cristão. Então, você vai ser preso. Vai ser preso, vai ser perseguido, pô, e faz parte. Prisão domiciliar, nem acho tão ruim. Segura a bronca, pô. Segura a bronca, falo isso com lugar de fala. Pô. Fui preso, pô. Paciência. Macacão laranja. Não foi em casa, não. Em prisão federal americana, pô. Assim mesmo, vambora. Aguenta a bronca, segue em frente, sai mais forte. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil tá preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá a resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Vejam, e eu tive até menos trabalho no programa de hoje, João Gabriel, porque esse post não foi traduzido por mim. O Departamento de Estado americano fez questão de fazer esse post em português também, para ter certeza de que todos no Brasil entenderiam a mensagem e o posicionamento dos Estados Unidos. Mas não foi só isso. Não, e vejam, esse post, que eu volto ao post aqui, esse post foi retuitado pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Maria Elvira Salazar, outra. Já falamos aqui sobre a Maria Elvira Salazar, que foi fundamental nesse processo. Injustiça. Alexandre de Moraes, mais uma vez, abusou do seu poder ao colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar sem qualquer condenação devido ao processo legal. Isso não é justiça, isso é perseguição. O Brasil está perigosamente perto de se tornar uma ditadura onde opositores políticos são silenciados e não julgados. Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais. Mas Paulo, não basta o pronunciamento do Departamento de Estado da deputada do partido do Trump, muito aliada a ele. Tudo bem, teve mais. O número 2 do Departamento de Estado, Christopher Landau, esse cara tirou uma foto lendo a decisão do Alexandre, e falou o seguinte:
Um dos desafios de ser uma autoridade pública é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte do cargo. E é algo que se deve esperar. Teve até um cara que falou isso uma vez, né? Não quer receber crítica, sai da vida pública. Não lembro quem foi. Mas teve um cara famoso. Aparentemente, ninguém explicou isso ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que hoje colocou o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um telefone celular. Seu suposto crime, aparentemente, o de criticar o próprio ministro Moraes. Algo que agora ele convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos e sem controle do ministro estão arrastando sua corte e seu país para um território desconhecido, o de uma ditadura judicial. Ou seja, estão falando... esse é o post retuitado do Marco Rubio. Retuitado do Marco Rubio. Muito bem, Bruno. Eles estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou, sim, uma ditadura e o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. E é por isso que dá para dizer com confiança, mesmo sem você que está em casa ter informações privilegiadas do Departamento de Estado, qualquer um dos mais de 101 mil pessoas que estão nos assistindo, que o bicho vai pegar. E os movimentos, a partir de agora, os próximos movimentos a serem observados, como deixou claro o Departamento de Estado, não são os do Alexandre, mas sim os do sistema que o sustenta. E eu estou falando aqui, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Mota, do PGR, Paulo Gonet, do delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do próprio ministro Gilmar Mendes, tão importante, o decano da corte. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.